Equivox! Glória a Deus! Eu quero ver aqui, quantos pode se sentar onde você está? Eu quero ver todo mundo aqui 5:30 da manhã, correndo ali na praia. Vai ser muito bom. Eu confesso que a última corrida que eu fiz foi na Dunamis Trail Run. Eu corri o 21 km lá. E foi uma experiência muito dolorosa na minha vida, que eu comprei um tênis específico para correr. Só que esse tênis chegou um pouco apertado. E eu falei, corri 5 quilômetros, né? Tava ali ainda em Recife. Falei, se eu corri 5 quilômetros e aguentei, por que eu não vou aguentar 21? Por que não? E enfim, acabei de correr, caiu as 2 unhas do meu dedão. Falei, Jesus amado, vai cair meu pé inteiro aqui. Mas foi muito bom, foi muita chuva. Alguém já correu na Dunamis Trail Run? Quem tá aqui? Cara, é assim, de verdade, eu vou falar um negócio pra você. Se você puder ir, vai. É a melhor experiência na sua vida. Você não sabe se você volta vivo, mas pelo menos lá você vai chegar. É muita chuva, é muito barro, é gente caindo para um lado para o outro. Então assim, não perca essa experiência. Vai ser algo marcante na sua vida. O que isso tem a ver com a palavra? Absolutamente nada. Mas é para incentivar você a correr, porque é muito bom. Eu confesso que eu não gosto de correr. Não sei você, eu não gosto, mas quando você termina a corrida, você sai com uma sensação de guerreiro, de herói. Sabe aquela dor de facão que você tinha correndo aqui? Sabe aquele negócio, começa a correr, e você fala assim, cara, eu consegui correr 5 quilômetros. E aí depois você corre 10, depois você corre 21. É muito bom. Mas eu gostaria de te falar, o tema que nós estamos falando é uma série de mensagens, e eu tive a honra de poder começar com essa série de mensagens, que é choque de cultura, e é uma coisa muito poderosa, basicamente até porque eu sou formado em RH, e uma das coisas mais legais do RH é você estudar sobre cultura organizacional. Folha de pagamento é terrível, não sei se alguém aqui trabalha com o RH, mas se você trabalha nessa parte de pagamento, assim, meus sentimentos, mas tem uma parte do RH que eu gosto muito, que é a parte de cultura organizacional. O que é cultura organizacional? É tudo aquilo que faz a empresa ser o que ela é. É tudo que faz, olha, essa empresa tem a cara disso. Então, por exemplo, quando as pessoas lembram de Red Bull, o que se lembram? Do quê? É o quê? Te dá asas. Mas o que mais te lembra? Energético. Realmente dá asas. Não está errado, tá certo, mas é mais marketing, tá? Mas você se lembra muito sobre manobras radicais, não é verdade? Eu vi hoje uma da Red Bull, que o cara vai, de foguete lá no alto, ele pula para descer de paraquedas. Eu falei assim, cara, por quê? Existe uma cultura, isso faz parte da marca. Essa parte da parte radical é uma cultura enraizada que ele tem. Mas você consegue palpar a cultura? Não. Você não consegue. Eu não sei de onde você veio, mas eu não consigo palpar a cultura que eu tenho. Porque ela é algo que está dentro de nós, está dentro da sua mente. A cultura está dentro do seu coração. A cultura está no formato que você foi criado. Não é verdade? E eu me lembro que quando eu casei com a Giovana, eu tive um choque de cultura. Eu me lembro que quando eu fui comer a primeira pizza na casa dos meus sogros, eu colocaram a pizza, e meu sogro veio de São Paulo. E quem é de São Paulo, capital, se come muita pizza. Quem é de São Paulo, não tem arroz e feijão. Quem é do interior de São Paulo, o que é à noite? Arroz, feijão, uma mistura. Quem é de São Paulo é outro rolê. E eu me lembro que quando foi a primeira vez que eu fui comer a pizza na casa do meu sogro, colocaram a pizza, colocaram o azeite, e eu falei, cadê o ketchup? Cadê a maionese? E na hora, eles falaram assim, não, aqui não se come pizza com ketchup e maionese. Quem é que gosta de comer pizza com ketchup e maionese? Quem é que gosta de azeite? Quem é que gosta só de comer a pizza com nada? Tem de todos os jeitos.
Mas na hora eu estou tão acostumado a encher de ketchup, eu falei assim, olha, sinto algo que está faltando aqui. Isso se chama cultura. E ali teve um choque. Opa, peraí, então quando vai na casa do meu pai é diferente, tem mais ketchup do que pizza. Então quando o negócio vai e vira aquele negócio, aquele negócio pinga de mostarda, pinga de maionese. Então é um choque cultural. Mas agora eu preciso entender que agora eu estou casado com a Giovana, então talvez tenha algumas coisas que eu preciso abrir mão. Tem coisas que eu preciso largar. Por quê? Eu preciso entender que agora eu estou casado com a Giovana. Se eu for querer fazer tudo o que eu quero, vai dar BO. Teve até um dia que eu gosto muito de carne de panela. Eu não sei, acho que tipo, é o guisado de vocês aqui, né? Eu gosto muito de carne de panela, gosto muito mesmo. E aí, minha sogra, um dia ela foi preparar a carne de panela para mim. Minha mãe sempre fez uma carne de panela deliciosa. Minha sogra foi preparar uma carne de panela. Quando ela estava preparando a carne de panela, colocou no meu prato, eu vi um bife, e eu falei assim, tá bom, quando vai chegar a carne de panela agora? Isso aqui é a entrada? Ela falou, não, isso é carne de panela. Eu falei, olha, essa carne de panela aqui está um pouco diferente, porque normalmente é picado, tem batata, isso aqui é um bife, sei lá, com cebola. Falou, isso aqui está muito longe de ser uma carne de panela. Choque cultural. Então eu entendi, nunca mais vou ter carne de panela na minha vida. Eu tive que abrir mão. São escolhas. Agora, quando nós estamos falando sobre choque de cultura, agora quando a gente está relacionando isso, o que é o governo? Quando nós estamos falando de governo, dentro disso está a cultura. Mas qual é o papel do governo? Bem de forma resumida, eu sei que tem alguns doutores, alguns políticos aqui, mas de forma bem resumida, é quem manda. Governo é quem organiza, é quem teoricamente era para fazer cumprir as regras. É ele que dá a direção, é ele que dá o passo da nação, ou na nação, ou até mesmo na questão de governo dentro do seu lar. Não é verdade? Quando eu estava na casa dos meus pais, eu não governava a minha casa. Eu não chegava para minha mãe e falava assim, eu quero comer isso. Já era, se eu falar isso aí, nunca mais ia comer nada. Tá bom, então você vai comer o que está na mesa. Agora, dentro de casa, às vezes eu consigo falar, olha, eu gostaria muito, porventura, comer isso hoje. E aí, obviamente, que minha esposa sendo tocada pelo Espírito Santo, com certeza. Mas existe uma questão de governo, não é verdade? Não temos um governo aqui na Zion. A Zion tem um governo. São pessoas que estão liderando, pessoas que estão à frente. Não pode chegar uma pessoa do nada que muda tudo. Por quê? Existe governo, existe leis, existe regras. Quem está entendendo o que eu estou dizendo aqui? E o reino de Deus, e aí que é a coisa incrível que a gente precisa entender, que o reino de Deus, ele não vem para se adaptar com a cultura aqui da terra. Quando nós estamos clamando pelo reino de Deus, nós estamos clamando pelo governo de Deus, não vai entrar em uma mesma sincronia. Então nós começamos a entender que o reino de Deus, ele precisa muitas vezes ter um choque cultural. Eu não me converti, eu não nasci em um lar que é convertido, mas eu me converti aos meus 15 anos de idade. E eu tive um choque cultural. Opa, peraí, agora não pode mais fazer isso? Opa, mas peraí, isso aqui é pecado? Opa, mas peraí, eu gostava tanto disso aqui. Choque cultural. Então esquece, meu irmão. Eu tô ali, eu moro, por enquanto estou morando ali na Pajuçara ali. Cara, tô desde as 9 da manhã ouvindo o bloquinho. Não aguento mais, cara. Eu tô ali, desde as 9 horas da manhã, o negócio, cara, eu fecho, eu com fone de ouvido preparando minha mensagem, dava para ouvir o bloquinho ainda, parecia uma escola de samba, dentro da minha sala. Não dá para um cristão querer viver um bloquinho. Não tem como, a partir do momento que você vê e tem um encontro com o Senhor Jesus e Ele começa a governar a sua vida, isso dá um choque de realidade. E aí você fala, isso aqui não pode mais ser parte da minha vida. E é engraçado, porque na minha cidade tem a festa do peão. É muito conhecido, né? Americano é conhecido como a cidade do rodeio.
né, Barretos, depois Americana, é muito forte. E acontece mais ali no meio de junho. Junho, julho, meio do ano. E sempre quando nós vamos fazer evangelismo lá, o que a gente acha? Um irmãozinho da igreja. Porque ele acha que ninguém vai perceber ele. Mas eu vou te falar uma coisa para você. O diabo ajuda a fazer, mas não ajuda a esconder. Grava isso. O diabo sempre vai ajudar a fazer, mas não vai ajudar a esconder. E sempre a gente achava os irmãozinhos lá, o que você está fazendo aqui? E o cara fica todo meio desconcertado assim, sabe? Então, rapaz, você está aqui evangelizando, né? Ouvi dizer, estou aqui também. Você sabe que a pessoa estava ali, choque de realidade. E eu e você precisamos entender isso, que o reino de Deus, ele vai causar choque. A gente não se conforma, a gente não anda na mesma direção, a gente vem aqui e traz luz. Quem está entendendo o que eu estou dizendo aqui? E uma coisa, que o reino de Deus, ele não é um discurso, ele é uma manifestação. O reino de Deus, não adianta nada você ficar discursando se você não se manifesta. Sabe por que a gente não vê ainda o Brasil mais mudado? Porque a gente está com muito discurso e pouca manifestação. A gente sabe falar as palavras bonitas. A gente sabe falar as palavras certas. A gente sabe muita coisa, mas a gente não se manifesta. A gente fica num lugar muito, opa, o que vão pensar? Qual é a maneira que vão me interpretar? O que vão pensar de mim? Não é verdade? De gente falando coisa bonita, de gente falando coisa e falando assim, nossa, olha, um poeta. A gente já tem muito. Agora, estamos falando sobre o governo de Deus e um choque cultural. Mas aonde começou o desgoverno? A partir de que momento em que nós começamos a experimentar um desgoverno? Abra comigo, por favor, em 1 Samuel 8:5. Samuel 8:5. Quem achou, diga aleluia. Quem não achou, diga glória a Deus. Samuel 8:5 diz assim: disseram-lhe, tu já estás idoso, e os teus filhos não andam, e os teus filhos não andam em teus caminhos. Agora, constitui sobre nós um rei que nos governe, como tem todas as outras nações. Até esse momento aqui, Deus era o próprio rei supremo da nação. Nós tínhamos os juízes que de vez em quando eles eram acionados para algumas outras questões, mas Deus, através dos profetas, dava direção. E aí aqui eles começam agora a não querer mais somente um rei que seria invisível, mas eles queriam algo que fosse palpável. Eles precisavam ver, eles precisavam ter alguma coisa. É o que ele está falando aqui, ó. Agora constitui sobre nós um rei que nos governe. Eles não estavam entendendo ainda que era o próprio Deus que estava governando a vida deles. E muitas vezes nós entramos nesse mesmo lugar. Não sei você, mas parece que a gente está meio perdido, desgovernado, quando na verdade o Senhor é que está nos governando. Mas aí agora nós temos um novo governo, que se chama ChatGPT. E ali a gente começa a escrever, chat, eu preciso fazer isso, isso aqui, isso aqui, isso aqui, e nós estamos esquecendo do governo do nosso Senhor. Então aqui começa o desgoverno, e deixa aberto ainda comigo, em 1 Samuel 8:7, diz assim: atenda tudo o que o povo está lhe pedindo, não foi a você que rejeitaram, foi a mim que rejeitaram como rei. Quando não buscamos o reino de Deus,
não estamos negando o reino, estamos negando o rei. Naquele momento, eles estavam querendo alguém que governasse, ele estava querendo que houvesse regras para criar limitadores, porque a verdade, as regras, elas colocam limites. Leis, elas são constituídas para nós, para colocar limites, até onde você podemos ir, até onde aquilo é certo, até onde aquilo é errado. E nesse momento, eles começaram a procurar um outro governo. Ou seja, sem eles perceberem aqui, eles estavam deixando o Deus Todo-Poderoso de lado. O próprio Deus fala aqui a Samuel: não foram você que rejeitaram, não foram essa terra aqui que eles rejeitaram, eles rejeitaram a mim. Eles estão rejeitando a minha soberania. Eu era até então suficiente para eles. Eu poderia cobrir tudo aquilo que eles precisavam, mas eles quiseram um outro governo. Eles não me reconheceram como autoridade absoluta na vida deles. E só para a gente entender como que, sobre a importância de quando a gente nega o reino, nós estamos negando o rei. Em Apocalipse 19:16, abra comigo. Apocalipse 19:16. Diz assim: em seu manto e em sua coxa está escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Quando nós estamos negando o governo de Deus, quando nós não estamos querendo viver debaixo do governo, da soberania, daquilo que Ele está trazendo para essa terra, nós estamos negando um rei. E ainda continua: aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Mateus 10:33. Então, meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Você está negando o reino? Você está negando aquilo onde o Senhor tem te enviado? Você está negando aquilo que o Senhor tem preparado para você? Deus, lembra, o governo não é um lugar. O governo é eu e você cumprindo a vontade do Senhor aqui. Não é um pedacinho de Maceió. O governo de Deus não é esse edifício. É eu e você que estamos levando o reino de Deus através das nossas vidas. E aí muitas vezes nós negamos isso. Você está negando a Deus. E o que acontece se você nega a Deus? Não. Sabe uma das coisas que eu mais me preocupo? É no dia eu falo assim: Deus, eu tive em tantos cultos. Senhor, eu estive em tantas programações da Zion. Senhor, eu fui no Descende. Como que o Senhor não me conhece? Senhor, eu peguei os meus sapatos, coloquei lá em cima. Senhor, eu fiz parte da organização. Eu não faço parte mais do governo dos céus? Eu não faço parte do teu reino? Meu irmão, não negue o reino de Deus. Não negue o governo de Deus. Quem está entendendo o que eu estou falando? No reino não há imigração ilegal, só cidadania concedida pelo rei. Você quer fazer parte do reino de Deus? Ele te convida. Não é igual aos Estados Unidos, que você vê um monte de gente agora voltando, indo para as outras nações, para que eles estão lá de forma ilegal. Você não vai conseguir estar no reino de Deus de forma ilegal. Não existe atalho, não existe México. Não vai ter isso, meu irmão. Você está dentro ou você está fora. Ou você abraça o reino de Deus, ou você abraça o governo de Deus, ou, desculpe te dizer isso, mas alguém vai precisar te dizer: você está fora. E não há atalhos. Não há o jeito fácil. Não tem, gente.
é todo dia da sua vida, até o último dia da sua vida, uma vida sacrificial. É você morrendo todo dia da sua vida. É 2026, o seu homem interior se calar novamente. E você em direção ao nosso Deus. Agora, como é que eu identifico então que eu estou debaixo do governo de Deus? Na verdade, algumas vezes eu já entrei em crise na minha vida. Porque eu sempre orei, Senhor, aonde o Senhor me enviar, que eu esteja ali, aonde que o Senhor estiver fazendo algo poderoso, que eu venha estar ali fazendo parte disso. E muitas vezes a gente cai nesse lugar de crise. Não sei se você já teve crise disso. Senhor, parece que eu estou parado. Senhor, parece que as coisas não estão andando. Senhor, eu gostaria de estar correndo a 200 por hora, mas parece que eu estou com o pneu murcho. Estou parecendo uma carriola. Não sei se você já teve essa impressão. Eu já tive várias vezes essa impressão. Mas além do que a gente se preocupar com isso, tem algo que eu e você devemos nos preocupar. A primeira coisa que você deve se preocupar, se você está anotando, fala comigo assim: identidade. Identidade. Meu irmão, para você fazer parte do reino de Deus, você precisa ter a sua identidade dos céus. E aqui a grande diferença é quem está governando a minha e a sua vida. Quem está me governando? Quem está governando você? E aqui é onde nós começamos a ver alguns conflitos. Sabe por quê? Porque a cultura da terra, ela identifica, a identidade é construída pelo que eu faço, pelo que eu possuo ou por aquilo que eu performo. Agora, a cultura do reino, a identidade é definida por filiação e pertencimento. Sabe isso que você está conquistando? Sabe isso que você está fazendo? Sabe isso que você está performando? Para Deus não é nada, se você não for filho de Deus. Então eu começo a sair. Eu vi hoje, muito triste, eu não sei se você já viu esse Reels, apareceu para mim do nada, uma menina que ela não tem uma parte do olho, e aí ela está fazendo Reels e ela coloca a mão assim, e ela escreveu: você me acha bonita? Na hora que eu vi aquilo, eu falei assim: como falta identidade nessa menina. Ela está procurando a aprovação do mundo. Ela está procurando as pessoas falarem quem ela é. Meu irmão, você não precisa de ninguém falando quem você é. A sua identidade está em Cristo Jesus. E aí você começa a ver esse choque central, que é de servo e de filho, de performance e de presença. Romanos 8, 14, 17, abra comigo. Diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os esvazie para novamente temer, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. Segura aqui só um pouco nisso. Abba, Pai. Sabe quem pode chamar Deus de Abba, Pai? Aqueles que são filhos de Deus. Sabe quando você está falando Abba, o que significa essa palavra Abba? Paizinho. Você não fala dessa forma com uma pessoa que você não tem intimidade. Você não fala dessa forma com uma pessoa que você não tem familiaridade. Você não fala para qualquer pessoa isso. Você só fala quando você se sente pertencente. Você só fala isso quando você entendeu quem você é. A sua identidade. Agora, quando a gente continua aqui no versículo 16, o próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. De fato, participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua
glória. Você está entendendo como esse versículo ele é tão poderoso e diz quem você é? Isso aqui está totalmente ligado a quem você é. Você é filho de Deus, cordeiro com Cristo. Você não é um pet. Você não é um átomo. Você não é uma mera criação. Você agora faz parte do reino de Deus. E como parte do reino de Deus, o que um filho não quer fazer? Desapontar o pai. Todo aquele que realmente é um filho, ele não quer desagradar a família. Ele dói. Cara, tem uma das coisas que dói a minha vida é magoar aqueles que estão perto de mim. Dói, machuca. É uma coisa que eu falo assim, meu Deus do céu, não deveria ter feito isso, não é verdade? Quando nós estamos perto do nosso Pai, quando você peca, isso dói em você, porque você sabe que você está desagradando o Pai. E Deus não faz acepção de pessoas, mas Deus faz acepção de atitudes. Deus não faz acepção de pessoas, mas de atitudes Ele faz. É a forma que você busca Ele, é a forma que você se entrega por Ele, é a forma de como você quer estar na presença dEle. Agora, quando nós entendemos isso, nós começamos a ver a diferença de servo e de filho. O servo, ele trabalha por obrigação, é um peso. Você já trabalhou em um lugar que você não gostava? Não, peso. Cara, chega a segunda-feira, eu trabalhei já durante muito tempo em um lugar em que eu não amava aquele lugar. Eu chegava no meu domingo assim, eu falava assim, meu Deus, dava aquela crise assim em mim. Meu Senhor, não acredito que amanhã eu vou ter que voltar, acordar esse horário e ir trabalhar. Será que só tem eu aqui que pensa assim? Tem mais alguém? Meu Deus, é possível. De novo. Passou tão rápido o final de semana. E aí voltou a segunda-feira. Agora o filho, ele se relaciona por filiação. É um prazer estar aqui. Ele vem, ele quer ser parte disso. Ele quer estar construindo isso. Para alguns, isso aqui é uma alegria. Para outros, isso aqui é um peso. Para alguns, ir para o descende é algo incrível. Para outros, é um peso. Para alguns, participar e ser parte do reino de Deus é uma alegria, é uma grande satisfação. Para outros, é um peso. O que é uma alegria e o que é um peso no seu coração? Agora, a diferença é que o servo, ele serve a casa, e o filho, ele pertence à casa. Quando eu vou na casa da minha mãe, eu não peço permissão para abrir a geladeira. Eu chego, eu abro a geladeira. E aí, pai, como que você está? Agora, quando eu vou na casa dos meus sogros, é diferente. Com licença, 10 anos que eu estou quase de casado. Abro a geladeira. Com licença, posso pegar uma água? É diferente. Agora, na casa do meu pai e da minha mãe, e aí, pai, como que você está? Mãe, e aí, o que tem para comer? E aquela lasanha, você vai fazer para a gente? É diferente, porque eu sou pertencente àquela família. Quando você tem a sua identidade em Cristo, você é pertencente disso. Você não é igual aquela menina que ela está totalmente traumatizada, sem identidade, procurando provação de outras pessoas. Você não precisa da provação de ninguém. Se lembre, você é filho do Deus Todo-Poderoso. Você não é uma mera criação. Você não é uma mera coisa aqui nessa terra. Deus, ele tem um plano. Deus, ele tem um chamado. Deus te chamou. Desde o ventre da sua mãe, você tem um chamado. Você tem um propósito. Você tem um plano que o próprio Senhor, nosso Deus, desenhou para a sua vida. Dentre de milhões e bilhões e bilhões, Deus tem uma história
única, exclusiva sua. Deus não faz Ctrl+C, Ctrl+V na vida de ninguém. Ele escreveu cada detalhe. Ele tem um plano detalhado para a sua vida. A sua identidade. Então a sua identidade, ela começa a passar por um processo. Agora Gálatas 2:20, abra comigo, por favor. Diz assim: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, viva pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Olha aqui no começo quando ele fala: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo que vive em mim. Meu irmão, quando você chega nessa parte da identidade da sua vida, você começa a entender agora, que agora não é mais você que está no controle de todas as coisas. E é um pouco ruim, não é verdade? Quando a gente tem que deixar outras pessoas tomarem controle das coisas. Eu não sei você, mas eu estava compartilhando uma vez aqui, que eu fui para Paraíba, e foi uma pessoa aqui da Zion, o Vini Vasconcelos, e eu não conhecia muito bem ele dirigindo ainda, aquele dia ele mandou muito mal. E eu falei assim: sangue de Jesus, se eu chegar até lá já é um milagre. Então Deus, eu estou em missão, eu fiz até a oração da missão. Eu falei assim: Senhor, eu estou em missão, eu estou indo porque o Senhor está me enviando para Paraíba, não deixa eu morrer. E começou aquilo, mas é muito ruim quando uma pessoa toma direção. Eu falei: Vini, vai indo aí que eu estou olhando minha mensagem, estou no Espírito aqui, e aconteceu muita coisa que eu não posso trazer aqui. Mas enfim, foi algo que é difícil, mas eu precisei confiar nele. A nossa identidade está atrelada quando nós não confiamos mais mesmo em nós, mas nós confiamos 100% no Senhor. Sabe por quê? Porque um dia você vai falhar. Um dia você não vai estar bem. Um dia você não vai acordar muito bem. Um problema vai estar acontecendo. Aí sabe o que vai acontecer se você estiver no controle? Você desanima. Você fala: não, já deu. Agora quando o Senhor é que está no controle de todas as coisas, tudo muda. Porque você vai acordar mal e você fala: Senhor, não é pela minha força, mas é pelo teu Espírito. Senhor, eu tenho uma palavra. Senhor, eu tenho uma promessa. Senhor, eu sei para onde eu estou indo. Eu sei para onde o Senhor vai me enviar. Então por mais que o mundo esteja totalmente perdido, por mais que as coisas da minha vida não estão 100% organizadas, mas não sou eu que estou no controle de todas as coisas, porque eu já morri para mim, e agora é o Senhor que vive na minha vida. Isso muda totalmente a sua identidade. Aí você agora não é mais movido por aquilo que você vê, mas pelo teu espírito que está alinhado com o Espírito do Senhor. Isso muda o jogo. Agora, a pergunta que eu faço é: se realmente tudo na minha vida foi sacrificado? Será que tudo na sua vida foi sacrificado? Será que tudo na sua vida o Senhor Jesus tem acesso? Será que o seu ego, ele foi crucificado? Será que a sua ira foi crucificado? Será que o seu medo foi crucificado? Será que as suas dores foram crucificadas? Será que aquele trauma do seu passado foi crucificado? Será que você realmente deixou tudo na cruz? Ou será que tem alguma coisa ainda que você não confia que aquilo realmente possa estar na mão do Senhor? E não se engane, isso é muito fácil de estar acontecendo na sua vida e até na minha. Não, Senhor, eu confio. Confia mesmo. Não, Senhor, eu entrego a minha vida nas suas mãos. Entrega mesmo.
Não, Senhor, eu estou vivendo os seus planos, os seus chamados são muito maiores que o meu. Você acredita nisso mesmo? A sua vida não faz sentido se você não viver os planos do Senhor. Não faz mesmo. Será que a minha vida totalmente independente está totalmente sacrificada? Será que o Senhor tem acesso mesmo a todas as coisas da minha e da sua vida? Deixa eu falar uma coisa para você. Talvez tem coisas na minha vida hoje que eu preciso deixar ainda. Alguns medos, traumas, desconfianças. Sabe por quê? Porque você é humano. E como você é humano, você erra, você falha. Às vezes, você permitiu uma coisa entrar nos seus ouvidos e aquilo desceu no seu coração e te moldou. Você precisa deixar na cruz. Você precisa voltar a entregar essas coisas para Jesus. Sabe aquele choro que você teve naquele retiro, naquele momento da presença, naquele momento que realmente foi algo que você falou assim: Deus, eu estou entregando? Não é uma vez na sua vida que isso acontece. Até você morrer, você vai precisar fazer isso. Sabe por quê? Eu e você somos humanos. Nós falhamos, nós pecamos, mas o Senhor sempre estará de braços abertos para nos receber novamente. Deixa eu te dizer uma coisa: a cruz não só perdoa, ela substitui quem governa na sua vida. Quando você vai de braços abertos à cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, você está falando o seguinte: eu não posso mais governar essa área da minha vida. Jesus, olha para isso aqui, eu não quero mais estar na direção disso, eu não quero mais estar na direção desse sonho, agora eu entrego ao Senhor. Eu não quero mais estar na direção que isso aqui que é tão importante para mim, sabe? É o Senhor. Ele começa a governar a sua vida. Agora, quando nós entramos nesse lugar de identidade, que você então começa a entender que quem você é, como cidadão no reino de Deus, do parte do governo do Senhor nosso Deus, algumas coisas começam a mudar dentro de você. Valores. Quando uma pessoa, ela entra dentro de uma empresa, só para você saber, a empresa tem uma média de 3 a 6 meses de prejuízo com o funcionário. Porque é um tempo de adaptação. É um tempo onde a pessoa está sendo carregada dos valores daquela empresa. No reino de Deus isso também não é diferente. Conforme você vai tendo a sua identidade, os seus valores começam a ser moldados. Os seus valores sempre estão em constante mudança. Sim, em constante mudança, porque tem coisas que conforme você vai tendo maturidade, você vai falando, isso aqui não é mais importante para mim. Isso aqui tinha um valor. Agora, como eu estou nessa fase da minha vida, isso aqui para mim é importante. Isso aqui para mim eu estou dando valor. Isso aqui para mim é algo que faz sentido, não é verdade? Todos aqui não estão amadurecendo, em nome de Jesus era para estar, não é verdade? Tem algumas pessoas que não, né? É a síndrome do Peter Pan, né? Você olha a pessoa e fala, meu Deus do céu, né? Não dá para acreditar que a pessoa até hoje está assim. Enfim, não é a pauta. Mas a gente começa a ver, é que eu vou puxando umas coisas aqui e aí vou... Vamos lá. Então, quando a gente começa a ver sobre isso, nós começamos a entender o que o reino de Deus chama de sucesso. O que é sucesso? O que é você chegar no final da sua carreira? Que aí, deixa eu te dizer uma coisa, não estava nem anotado isso aqui ali. Você pode chegar no final da sua vida cheio de sucesso. Você está bem financeiramente. Você está com uma família bonita. Você pode chegar a ter um bom casamento. Você pode chegar a fazer uma faculdade dos sonhos. Você pode chegar a ter uma casa muito legal. Uma vida perfeita. Quem não quer isso? Ter uma boa casa, você poder fazer uma viagem. Você ter um bom casamento. Você ter bons filhos. Você vai ter bons filhos, né? Todos nós queremos isso. Mas sabe qual é a pior coisa? Quando nós chegamos no final da nossa vida, o Senhor Jesus virá para nós no grande dia e falar assim: eu não pedi nada disso.
Senhor, mas isso aqui é tão bonito, tão belo. Belo para quem? Para você? Eu não pedi para você ter isso. Eu nunca pedi para você fazer isso aqui. Eu nunca pedi para você conquistar isso. Agora, eu te pedi isso e você me negou. Eu pedi o seu sonho, você não me deu. Eu pedi para aquele dia você ser uma bênção no fulaninho, mas você é tão... Você não atendeu ao meu pedido. O que é sucesso? É onde nós entramos no segundo ponto, os nossos valores. Na cultura da terra, sucesso é poder, status, visibilidade. Gente, para de ficar olhando Instagram. Para de ficar olhando pessoas multibilionárias. Para de ficar olhando carrão. Ah, nossa, meu plano, meu desejo. Gente, para com isso aí. Isso aí, a própria palavra de Deus diz, isso daí é cujo a ferrugem corrói. Você não vai levar nada disso para o céu. Não estou falando contra você ter boas coisas, em nome de Jesus, não me entenda isso. Mas o que eu estou falando para você é que isso não é sucesso. No reino de Deus isso não é sucesso. Agora, na cultura do reino, sabe o que é sucesso? Obediência. Sabe o que é sucesso? Fidelidade. Sabe o que é sucesso? Fruto, serviço. Sabe o que é sucesso? Deus olhar para você e encontrar em você não uma árvore seca, mas uma árvore frutífera. É Deus olhar para você e falar assim, servo bom e fiel. É Deus olhar para a sua vida e falar assim, cara, ele está sendo fiel com pouco, vou dar mais agora. Sucesso não é aquilo que o mundo está mostrando, mas sucesso é você ouvir a voz do nosso Deus. E aí é onde que entra um choque cultural, né, central, nisso aqui sobre valores, que é ser grande e servir, subir e descer. Acho que o pessoal está colocando aqui, né? Tá, aqui, ó, faz mais sentido do que eu falando. Ser grande versus servir, e subir versus descer. Abra comigo, por favor, em Mateus 20, 25, 28. Mateus 20, 25, 28. Quem achou, diga amém. Diz assim, versículo 25. Jesus os chamou e disse, vocês sabem que os governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês, pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo, como o filho do homem, que não veio para ser servido, mas veio para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Jesus chama atenção aqui no versículo 28, dizendo, como o filho do homem. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Você quer crescer? Você quer evoluir na sua vida? Aprenda o princípio de servir. O servir, ele abre portas na sua vida. Vai lá servir. Você está no seu mercado de trabalho, onde você está sendo uma bênção lá, abriu porta para você. Vai servir o seu chefe. Vai servir a sua empresa. Vai servir aonde você está trabalhando. Sabe por quê? Quando o papel de servir é o que abre portas. Quando você chega nesses lugares, você vai ter acesso. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se o próprio Jesus, ele que é Deus, 100% Deus, 100% homem, para ter acesso aqui na terra, sabe o que ele fez? Serviu. E aí é onde a gente tem o nosso choque cultural, porque não, quem sou eu para... não, você tem que me servir. Não. Sou concursado. Eu? Não, você me pagou. Não, você não me... Está no contrato.
Não está no contrato, não vou fazer. Meu irmão, que mentalidade de escravidão. Sabe quando as portas foram se abrindo para a minha vida? Quando não tinha nada acordado em contrato. Mas eu falava assim, tem mais? Me dá. Não ganhava R$1 a mais que isso. Me dá. Me dá mais demanda. Deixa eu servir mais. As portas começam a se abrir. E deixa eu falar uma coisa para você, meu irmão. Se você não serve para servir, você vai servir para quê? Se você não serve para servir no reino de Deus, se você não serve para servir a Zion, quando eu falo Zion, é as pessoas que estão aqui. Se você não serve para servir a cidade de Maceió, se você não serve para servir o Brasil, você vai servir para o que nessa terra? Para ter uma vida medíocre, para ter uma vida que não faça sentido, para ter uma vida legal, bacana, você vai postar ali na praia, uau! Incrível, você está postando na praia, a galera vendo, uau, massa. Meus amigos estão morrendo de inveja que eu estou em Maceió. Eu posto as coisas e está todo mundo falando, não cara, deixa eu vir na sua casa, ficar aí. E aí eu falei assim, venha, Airbnb, R$1.000 a diária, você pode vir, você vai receber de braços abertos, brincadeira. Mas gente, eu me nego de ter vindo para Maceió só para ocupar uma cadeira e não servir aqueles que têm que ser servidos. Que o Senhor me tire desse lugar. Que o Senhor coloque uma pessoa que realmente vai estar com o coração alinhado a servir. Quem está entendendo o que eu estou dizendo aqui? Se não é para lavar os pés, não espere sentar em tronos. Se você não serve para lavar pés, você não serve para sentar em tronos. Não espere que o Senhor Jesus vai colocar em você em lugar estratégico se você não lava pés. Cuidado! Às vezes você está sentado em trono que o diabo colocou. Portas que o diabo abriu. E você está aqui achando, cuidado! O diabo ajuda a fazer, mas ele não ajuda a esconder. Na hora certa, o tombo vem. Aí sabe que você vai ser tomado? De vergonha. Cuidado! Você está acessando lugares que você sabe que você não deveria estar sentados, porque você não fez o caminho certo. Cuidado! Nada fica escondido do Senhor. Mas quer estar em lugares estratégicos? Quer estar em lugar que o Senhor pode colocar? Começa a lavar pé das pessoas. Se você não serve para lavar pés, não espere sentar em lugares que o Senhor tem colocado sobre a sua vida. Quem está entendendo isso? Abra comigo também Filipenses 2, 5 ao 8. Filipenses 2, do 5 ao 8. Diz o seguinte: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que o devia apegar-se, mas esvaziou de si mesmo. Vira a pessoa que está do seu lado e fala assim, ó, esvazia de si mesmo. Vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou a si mesmo e foi obediência até a morte, e morte de cruz. Meu irmão, deixa eu falar algo poderoso na sua vida. Você quer um dia ser o número 1? Você quer um dia estar em lugares estratégicos? Aprenda a ser o número 2. Você quer um dia estar em lugares bem posicionados, naquilo que o Senhor está te chamando? Aprenda a ser o número 2. Sabe quem era o número 2 de Moisés? Arão e Hur. Quando Moisés está no Monte Sinai, sabe quem que se torna o número 1? Arão e Hur. Agora muitas vezes nós ficamos tão obcecados, não, porque
precisa chegar a minha hora. Não, porque eu estou pagando o preço. Não, e cara, Deus ele está só te marinando. Deus está só te cozinhando. Deus está só tirando essas pragas que estão na sua vida, para que no momento certo você seja um. E deixa eu te dizer uma outra coisa. Sempre o número 1 também vai estar servindo a visão do número 2. O número 1 sempre vai estar na posição de número 2. Sempre o número 1 vai estar na posição de número 2. A partir do momento em que o número 1 não estiver servindo como posição de número 2, ele está fadado ao fracasso. Porque eu preciso prestar contas da minha vida. Eu preciso de ajuda. Eu preciso de pessoas. Eu não sou suficiente para fazer tudo o que Deus tem para fazer aqui em Maceió. Eu não posso. Eu não consigo. Agora, grave isso. A escada do reino é invertida. Quem quer subir, desce para servir. Você quer subir? Você quer entrar em lugares estratégicos? Vai fazer uma coisa que o mundo não fala. Então desce a escada. Vai servir o seu próximo. Vai se colocar à disposição. Eu sempre, de minha vida de convertido, eu sempre trabalhei na parte assim, de obras. E eu sei quem pega na marreta e quem não pega. Dá vontade de dar uma marretada na pessoa, na verdade. O demoniado, vem aqui. Não. Eu tenho... Agora fala que é um microfone na mão. Do nada ele aparece, voando assim, ó, igual um anjo. Desce a escada. Vai servir. Quando você está descendo a escada no mundo natural, Deus está te colocando em escadaria alta no mundo espiritual. Deixa eu falar uma coisa para você. As coisas que mais aconteceram na minha vida era que eu menos almejava. As coisas mais poderosas nunca esteve nos meus planos. Porque eu estava descendo a escada. Deixa eu carregar a sua mochila. Deixa eu servir a sua unção. Deixa eu aprender com você. Deixa eu te ajudar. Quem está entendendo o que eu estou dizendo aqui? Agora, então nós acabamos de passar pelo processo de identidade. Os nossos valores começaram a ser moldados. E nós entramos no terceiro, que é mentalidade. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim: meu irmão, você precisa mudar a sua mentalidade. Não é verdade? Como eu penso, como que eu tomo as minhas decisões, como que você enxerga o mundo. Mesmo aqui, nós estamos na Zion. Com certeza a pessoa que está do seu lado tem uma visão muito diferente de algumas coisas. Mesmo nós estamos aqui unidos em Cristo, talvez você tenha uma mentalidade diferente. Talvez você ainda tenha algumas crenças na sua vida, que talvez o irmão que está do seu lado já venceu. Tem crente que até hoje acha que é legal pular carnaval. Tem crente que até hoje acha que é bonito fazer um negócio desse, que não está se contaminando, está sendo luz. Luz das trevas, só pode, né? Não tem como, mas porque é um processo. Agora, a mentalidade é algo que eu diria que é uma das coisas mais difíceis da gente conseguir viver na nossa vida. Sempre mudando a mentalidade. Sempre mudando a mentalidade. Sempre mudando a mentalidade. Não é verdade? Você não consegue mudar uma mentalidade de uma criancinha? Consegue. Pega uma pessoa formada. Pega o seu pai. Talvez se ele tenha aí mais de 50, 60, 70 anos. É difícil. É difícil. Já está formado. A crença dele já está formada. Eu nasci assim, vou morrer assim. Quem já ouviu isso? Eu ouvi isso várias vezes. A pessoa nem sabe por que ela querendo aquilo, mas pelo fato de, desde uma questão cultural, desde quando ela nasceu, ela vive assim. Por quê? Eu ouvi isso, eu aprendi isso, e não vai ser agora que eu vou mudar. Uma vez eu estava conversando, eu estava na casa dos meus sogros, eu comprei um whey, e eu levei lá.
E meu cunhado queria tomar whey. Minha sogra ficou meio assim, não, que esse negócio aí vai dar um não sei o que lá no meu filho. Eu falei, gente, calma, é whey. Não, mas porque eu vi, e sabe que negócio? TikToker. Não, mas aquilo lá, não, calma, é whey, é ovo concentrado. Não, mas isso aqui é bomba. Não, calma, é um whey. Por quê? Cresceu desinformado. Hoje está tomando um whey que só. Mas é um processo, é a mudança de mentalidade. Agora, a cultura da terra, ela tem uma mudança, ela tem uma cultura de mentalidade lógica natural, imediatismo, autossuficiência. A cultura do reino, ela tem fé, eternidade, dependência de Deus. E aí quando nós entramos no choque central aqui, que é a visão natural versus a visão espiritual. É o agora versus a eternidade. Meu irmão, a verdade é que eu e você estamos todo dia lutando contra isso. E isso é uma luta que ninguém aqui está isento disso. Nós estamos lutando contra a visão natural. Deus, eu não vou conseguir fazer isso. Senhor, eu não tenho competência para isso. Senhor, não vai dar certo, é o natural. Senhor, mas como que isso aqui vai acontecer? Deus, não tem como. Não tenho recursos, não tenho visão, não tenho provisão. A minha família está desse jeito. Não é verdade? Muitas vezes nós não olhamos assim. Essa pessoa nunca aqui vai aceitar Jesus. Olhos naturais, quando o Senhor está trazendo olhos espirituais. Senhor, eu não vou conseguir vencer isso. E quando Deus está falando, quando você é fraco, é quando agora eu te faço forte. É quando nós começamos a não mais nos movermos com as coisas naturais, mas as coisas espirituais. É o agora. Nós estamos correndo, não é verdade? Vamos crescer, vamos fazer a nossa faculdade, vamos ter filhos, casar, vamos criar um patrimônio para deixar como herança para as próximas gerações. Muito bonito, tá certo. O problema é que a nossa vida aqui na terra é isso aqui, ó. E a questão é, e a sua eternidade? Eterno não tem tempo, não tem limite. Como que está? Será que a gente está pensando sobre isso? Ou digo mais ainda, falando sobre, pensarmos sobre futuras gerações. Será que de fato a gente está criando um legado para as nossas gerações? E depois de você, o que vai ficar? Qual vai ser a sua história? O que você vai deixar aqui nessa terra? O mundo diz o seguinte: se preocupa só com você. Os outros que se viram, aqueles que são filhos de Deus não pensam dessa maneira. Aqueles que são parte do governo do Senhor pensam em gerações. Ele está pensando, eu estou pensando já. Falei, Deus, talvez vai ter coisa aqui em Alagoas que eu não vou conseguir ver, mas os meus filhos verão. Mas que comece de mim então. Que não venha a ser um discurso, mas seja manifestação. Agora o mundo está dizendo o quê? Não tem jeito. Não vai dar. O Nordeste não tem solução. E eu estou ouvindo isso aqui, uma vontade de bater na pessoa. Como que não tem jeito? Deus tem um plano para o Brasil. Quando fala Brasil, não está falando de um estado específico. Brasil, nós somos parte disso, meu irmão. A questão é, o que eu e você estamos fazendo? A questão é, o que eu e você estamos nos posicionando? A questão é, será que nós entendemos o que Deus está querendo fazer aqui? Será que eu recebi esse download do céu? Ou estou com uma internet de escada, até hoje na minha vida, que demora para as coisas de Deus entrar na vida da pessoa? É um esforço gigante. Quem aqui já usou internet de escada? Poucas pessoas, né, usaram internet de escada, né? Internet de escada, gente, era uma desgraça. Internet de escada era o IG que eu usava. Eu esperava da meia-noite, pegava o fio do telefone, colocava no meu computador, e aí clicava no botãozinho lá.
E aí o negócio entrava, porque era o MSN na época que tinha. Aí entrava todo mundo depois da meia-noite, até 6 horas da manhã o povo tinha para ficar. E aí começou a vir as internet, mas enfim. Tem gente que até hoje tem uma mentalidade de internet de escada. Demora, cara. Demora muito para entrar as coisas do reino sobre você. Você é muito resistente. É um esforço gigantesco. Sabe qual é o problema? Tem gente que já está aí voando e você está parado. Tem gente que está indo rápido demais e você está aqui, ó. Porque você não é permissivo. Você não deixa o Senhor entrar em você. Você não deixa o Senhor manifestar o reino em você. E aí você pergunta, por que não está acontecendo? Começa a perguntar, por que não acontece na minha vida? Para um pouco de olhar para Alagoas e Maceió e foca mais em você. Porque quando você focar em você, de forma geral, isso vai expandir. Quem está entendendo o que eu estou dizendo aqui? Agora, Romanos 12, 2. Gente do céu, o horário aqui está voando, hein? Romanos 12, 2. Abra comigo, por favor. Diz o seguinte: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se não renovar a sua mente, você não será capaz de experimentar. Vira a pessoa do seu lado e fala assim: experimentar. Comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha o que a palavra está dando uma condição. Mudem a mente de vocês para que vocês sejam capazes. Você não nasceu capaz de entender o reino de Deus de uma forma completa, mas todo o tempo a sua mente precisa estar sendo transformada para você ser capaz de entender os planos do Senhor e você viver aquilo que Ele tem separado para você. Não, eu já sei. Você é sabe aquele crente cabeçudo? Você é um crente cabeção. Não, eu já sei. Não, você não sabe de nada, meu irmão. Sai desse lugar, desce desse salto que você está. Volta a sua cara para o pó. Deixa o Senhor transformar a sua mente. Sem renovação, você é um filho com mentalidade de escravo. Você é um filho, só tem um problema. Sua mentalidade ainda é de escravo. A sua mentalidade ainda está preso a muitas coisas. Eu me lembro de umas maiores crises que eu tive na minha vida. Eu tinha mais ou menos 17, 18 anos de idade. E meu pai, ele me proibiu de, naquela época, de eu trabalhar na igreja. E foi uma frustração muito grande para mim. E um dia eu fui no gabinete do meu pastor. E eu fui chorando. E eu falava assim, cara, eu perdi o plano e o projeto de Deus para minha vida. Eu falei assim, cara, eu já estava bem na minha carreira profissional. Com 17 anos eu tinha essa mentalidade, cara, eu já entrei onde eu tinha que entrar. Mas eu tomei eu não tive a bênção. E eu me lembro que eu fui no gabinete do pastor, e eu chorando. E o pastor falou, muito sábio. Ele virou para mim e falou assim, Bruno, deixa eu te explicar uma coisa. Sabe por que isso está acontecendo? Primeiro, não é porque o seu pai ele tem raiva de você. É que ele não tem acesso à mentalidade que você tem. Seu pai não é crente. Aí sabe o que acontece, Bruno? Você já teve acesso ao reino espiritual. O seu pai ainda, ele tem acesso ao mundo natural. Esses mundos não se conversam. Naquele dia, sabe quem teve que ter uma mente renovada? Eu. Sabe quem tem que ter uma mente renovada para você viver os problemas da sua vida? Não é a pessoa do seu lado, você. Para de achar que são as pessoas, é você. E talvez você está com raiva ouvindo isso, porque eu senti raiva também quando eu vi isso. Mas você vai ver que quando você muda, as coisas mudam. Agora, por último,
A gente acabou de falar sobre nós passamos pelo processo de identidade, nós entramos no processo de valores, passamos agora pela mentalidade, mas por último, nós entramos na prática. Como o reino de Deus se manifesta no nosso dia a dia. A cultura da terra, ela vai dizer o seguinte, que você vai viver o individualismo, você vai ver a conveniência, justiça própria. Agora a cultura do reino vai falar sobre um amor sacrificial, perdão, generosidade, missão. E aí é que é onde entra o choque central, aonde que você vai ter que largar muitas vezes o conveniente para você ser obediente. Muitas vezes você vai abrir mão dos direitos e você vai ter que viver a cruz. Você pode abrir depois, mas Mateus 18, 21 e 35. Aqui ele traz um ensinamento muito poderoso, só acompanha comigo. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: eu lhes digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus é como um rei que deseja acertar as contas com teus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que havia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele e sua mulher e seus filhos e tudo o que possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostou-se diante dele e implorou: tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Agarrou-se e começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que me deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou: tenha paciência comigo e eu lhe pagarei. Mas ele não quis, antes saiu e mandou lançá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros deles, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar tudo ao seu senhor o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse: servo mau, cancelei a sua dívida, porque você me implorou? Porque não devia ter tido misericórdia com o seu conservo, como eu tive de você? Irado, o seu senhor entregou aos torturadores, até que pagasse tudo o que devia. E o último versículo 35 diz: assim também lhes farás, meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração o seu irmão. Sabe, meu irmão, o maior choque cultural que você pode viver na sua vida é realmente você ir na contramão do sistema do mundo. O mundo está falando olho por olho, dente por dente. Ele fez, ele vai pagar. Ele merece. E o reino de Deus está falando: perdoa. E o reino de Deus está falando o seguinte: você não vai perdoar? Então o Pai também não vai te perdoar. Você não quer estender graça? Então você não vai ter graça. O mundo diz uma coisa que é totalmente contra aquilo que nós vivemos. Muitas vezes nós somos muito convenientes. Tipo, cara, eu vou fazer só isso aqui que dá. Não. Ele tem que vir e pedir perdão para mim. Sabe o que a palavra de Deus diz? Aquele que se humilha será exaltado. Não é os humilhados serão exaltados, como talvez você já ouviu a vida inteira, como eu. Aquele que se humilha será exaltado. Sabe, Zayn, você não é chamado para viver o padrão deste mundo. Você é chamado para viver aquilo que o Senhor tem colocado no seu coração. Você é chamado para viver o que a palavra de Deus diz que você tem que viver.
Por isso, diante das emoções, diante das coisas que você passa, procure a palavra. Os homens podem mentir, os homens podem enganar, os homens podem criar métodos, os homens podem inventar mil coisas, mas a palavra de Deus é a mesma para todos. Meu irmão, você não precisa de direito, você precisa de cruz. Não, mas eu tenho direito a isso. Meu irmão, vamos fazer o seguinte então, vamos pegar tudo que Deus poderia fazer, aquilo que através que você teria direito, e vamos aplicar agora na sua vida. Se isso acontecer, lascou. Vou fazer o seguinte então vai secar as misericórdias de Deus na sua vida. Quer fazer com ferro afiando ferro? Quer tratar da mesma maneira? Quer tratar da mesma forma? Agora é muito bom, né? Quando a gente entra para o Senhor, a gente clama: Senhor, por favor, faz isso. Senhor, vem com a tua misericórdia nisso. Deus, eu até mesmo errei, mas não deixa isso espalhar não. Mas quando nós estendemos essa mesmo favor e graça para as pessoas que estão do nosso lado embaixo, nós somos péssimos. E o Senhor faz por nós. E quem somos nós para merecer algo do Senhor? Quem somos eu e você para cobrar algo de Deus? Quem somos eu e você para apontar o dedo ao Senhor? Não somos nada, mas mesmo assim o Senhor nos ama. Mesmo assim, mesmo nós errando tanto, mesmo quantas vezes nós entristecemos o Espírito Santo de Deus só nesse mês de janeiro que passou, e mesmo assim o Senhor nos ama, mesmo assim o Senhor derrama graça, mesmo assim o Senhor derrama favor, mesmo assim Ele continua contando com você, porque nós não podemos fazer o mesmo com aqueles que estão debaixo. Se você recebeu a graça do Senhor, por que você não estende essa graça também sobre outros? Não comece 2026 tendo problemas na sua alma. Cala a sua alma. Isso depende de você. Não depende da pessoa que está do seu lado. Não depende do nosso Senhor Deus. Isso depende unicamente de você. Quais são as suas práticas? Você vai agir da mesma forma? Meu irmão, você tem o Espírito Santo de Deus dentro de você. Você vai agir do mesmo jeito? Ou aquela pessoa que não tem o Espírito Santo age melhor do que você? Você vai ter a mesma conduta de vida, você vai utilizar ainda as mesmas palavras, você vai continuar tendo os mesmos rancores. É essa prática que você carrega, sendo parte do cidadão do reino de Deus. Você tem a cidadania dos céus, e é dessa forma que você age. Como se o Espírito Santo não falasse, como se o Espírito Santo não te cutucasse. Choque cultural. Você não vai querer liberar perdão. Você não vai querer pedir perdão. Você não vai querer se humilhar. Você não vai querer recomeçar. Você não vai querer fazer muitas coisas. Não espere isso, meu irmão. Mas você não é movido por isso. Você é movido pelo Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus que vai te dar ousadia. É Ele que vai te fortalecer. É Ele que vai te restaurar. É Ele que vai te encorajar. É Ele que vai pôr tudo isso em você. É essa mensagem que nós temos durante esse ano. 1 Pedro 5, versículo 10. Foi o primeiro culto que nós tivemos esse ano. É Ele que vai fazer em você. Agora, é você que vai permitir Ele fazer? Quem está entendendo o que eu estou dizendo aqui? Coloque-se de pé onde você está. Feche seus olhos. Coloque a mão no seu coração neste momento. Comece agora a orar pedindo ao Espírito Santo para que Ele venha na sua vida agora. Ele tome o controle do seu coração.
que Ele manifeste o reino dEle dentro de você, para que Ele mude as suas emoções, as suas atitudes, para que Ele comece a te moldar neste momento. Será que você consegue com suas próprias palavras pedir para que você cada vez mais perca a cultura aqui dessa terra e se torne cada vez mais aquele cidadão do reino dos céus? Isso só depende de você, meu irmão, não depende de uma banda. Sim, Deus, nós clamamos. Nós clamamos. Muda os nossos corações, Pai. Muda as nossas vidas. Traga, Deus, esse choque da realidade do céu sobre nós. Traga, Deus, essa mudança de mentalidade, Pai. Nós clamamos, Espírito Santo, o Senhor tem liberdade. Sabe, o Espírito Santo, eu vejo como se Ele colocasse algumas coisas no coração de algumas pessoas nesse exato momento. Atitudes que você estava tendo, e você vê agora Ele pedindo isso para você. Sabe, na medida que você entrega isso para o Senhor, é uma identidade nova do Senhor que vem sobre a sua vida. Eu vejo como se o Senhor estivesse curando algumas identidades dentro de você que você se perdeu. Algumas coisas, como se você olhasse, você falasse assim: Deus, aonde eu estou? Senhor, para onde eu estou indo? Eu estou perdido. Mas o Senhor agora vem com a identidade dEle sobre você. Sim, Deus, uma identidade nova, Pai. Uma identidade nova, Deus. Eu clamo, Deus, pela uma identidade nova do Senhor neste momento. Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Muda, Deus, a nossa mente. Nós clamamos agora pela uma mudança de mentalidade, Pai. Renova a nossa mente. Aonde você está, coloque a mão na sua cabeça. Clamamos agora, Pai, pela uma mudança na nossa mentalidade. Mente de Cristo. Eu declaro agora que você tem a mente de Cristo sobre você. Agora com as suas mãos estendidas à frente, Senhor, eu clamo agora pela mudança de práticas. Deus, essas mãos serão mãos que levarão o teu reino. Serão mãos, ó Deus, que não serão manchadas de pecado. Não serão mãos, ó Pai, que irão ser desvirtuadas do caminho do Senhor. Mas serão mãos, ó Deus, que em tudo que eles colocarem prosperará. Haverá graça, haverá poder, haverá, ó Deus, o mais do Senhor. Por isso, Espírito Santo, nós clamamos neste momento, Pai. Vem com o teu poder agora. Vem com o teu poder agora. Você que ora em línguas, comece a orar em línguas neste momento, para o seu ser edificado. Só deixa o Espírito Santo te enchendo nesse momento. Mais Espírito Santo. Estou preparando um caminho, endireitando as veredas, e cada vez mais diminuindo, porque importa que ele cresça e nele o
soberano em poder, Ele virá. E o governo está nele. Vejam, Ele traz consigo a sua recompensa. Ele virá, soberano em poder, Ele virá. E o governo está nele. Vejam, Ele traz consigo a sua recompensa. E é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria. Dono dos meus dias, ergue os seus braços e cante. É Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria. Dono dos meus dias, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria. Dono dos meus dias. Senhor Deus, nós reconhecemos o Teu governo sobre nós. Senhor, nós pedimos perdão por todas as vezes que nós rejeitamos o Teu governo sobre as nossas vidas. Vox, chegou a hora de você abrir a sua boca e se entregar ao Senhor. Nesse momento, com o que há no seu coração, comece a entregar ao Senhor tudo que você já fez ou pensou que tirou o governo do Senhor sobre a sua vida. Vamos, Vox, levante a sua boca, abale o natural e abale o espiritual. Senhor, nos perdoa. Perdoa pelo meu egoísmo que tirou o Senhor do trono. Perdoa o meu medo que tirou o Senhor do trono da minha vida. Perdoa, Senhor, por desviar os meus olhos do Senhor. Vamos, Vox, levante a sua voz. Senhor, me perdoa por desejar as coisas desse mundo, por colocar no Teu trono luxúria, por colocar no Teu trono os pecados que eu já cometi. Senhor, nos perdoa. Nós reconhecemos que nós andamos distantes do Senhor, mas colocamos o Senhor como nosso Rei. Jesus, o Rei da glória. Governa, ó Deus, sobre as nossas mentes, sobre o nosso coração, sobre o nosso espírito. Tu és o Rei sobre as nossas vidas. Declare: Senhor, Tu és o Rei sobre a minha vida. Tu és o Rei sobre a minha mente. Tu és o Rei sobre o meu coração, sobre os meus desejos, sobre os meus anseios, sobre as minhas emoções, sobre os meus sentimentos. Tu és o Rei. Tu és o Rei. Tu és o Rei. Pois Teu é o reino, Teu é o poder e Tua é a glória pra sempre. Amém. Teu é o reino, Teu
para sempre, sempre, Senhor. Teu é o reino sobre as nossas vidas. Nós nos posicionamos como aqueles que carregam o teu reino. Reina sobre nós hoje e sempre. Amém. Respira fundo aí, Vox. Você carrega o reino de Deus. Aleluia. Vixe, como é legal. Nós carregamos o rei dentro de nós. Desculpa. Vox, nós estamos encerrando o culto agora. Mas agora começa a expansão do reino de Deus. Ainda agora, quer dizer, já, né? Nós vamos ter o nosso momento de comunhão. E vê, o reino de Deus com os amigos. Venha. Gente, você não pode ir embora não, tá? Primeiro, quem são os visitantes da nossa casa? A gente vai cantar não, eu amo cantar, sei lá, visitante, seja bem-vindo. É música de Batista, né? Lembra? Visitantes, vocês são muito bem-vindos. Nós temos um lugar aqui bem especial para vocês. É o Welcome Center. Estudar, minha gente, vamos para as nações. O Welcome Center é um lugar onde nós vamos conhecer você, te dar aquele abraço e orar também por você. Então, por favor, pelo amor de Deus, passa lá. A Cami, nossa maravilhosa Cami, ela vai te direcionar para lá. Ela vai falar o que é a Zion, o que é o Vox, vai te abraçar e você vai ver que Deus vai falar com você lá também, beleza? Gente, se liga. Quem gosta de pizza? Olha, não tem aquela comida que quando a gente fala, chega a boca fica aguando. Sem mentira, a pizza tá maravilhosa. É porque o cheiro não dá pra entrar aqui. Mas quando vocês forem lá pra fora, vocês vão ver. Nós teremos o nosso combo com 2 pizzas, comunhão, risada, brincadeira. E aí, ó, não fica de fora. Sabe o jeito Vox de fazer? Tirar onda com o outro, de brincar, mas também de orar pelo outro. É o que a gente vai fazer. Então, vem, ninguém vai sair por aquela porta. Tu vai ter que todo mundo ficar aqui. Fechou, galera? Combinou? Sim? Muito bem. Nosso culto foi muito especial, mas se você ainda tem mais para receber do Senhor, ou a sua fome está tão grande pelo Espírito e você quer mais do Senhor, nossos ministradores estarão aqui na frente e eu te incentivo de verdade. Vem, o Senhor sempre tem o mais para nos dar. Feche os seus olhos, vamos agradecer ao Senhor por esse culto. Senhor, muito obrigada porque o Senhor vem. Nós louvamos e reconhecemos a Tua presença. Deus, que dia após dia o Senhor venha com ainda mais revelação do Teu reino sobre nós. Nos direciona para ser aqueles que vão levar o Teu reino, mas principalmente que a Tua identidade esteja em nós. Filhos amados em que me alegro. Senhor, que os Teus valores estejam no nosso coração, na nossa mente e no nosso caráter. Que nós possamos pôr em prática tudo que o Teu reino é. Venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade aqui na terra como no céu. Vox, nós oramos, Pai nosso, Está no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é